Olá, boa tarde. Me chamo Eduarda, faço parte da Igreja Cenáculo de Deus e cuido da parte dos jovens. E hoje vamos falar sobre modéstia cristã, tanto a masculina, tanto a feminina. A modéstia cristã, o que é modéstia cristã? Ela é simplesmente, todos acham que apenas é a forma de como se vestir, mas ela vai além disso, é uma forma de vida. A modéstia, ela te diferencia do mundo pelas suas atitudes, modo de falar e modo de se vestir. Ela modifica sua carne e seu ego, te diferenciando do padrão do mundo. A modéstia, ela dá mais importância para seu interior do que para seu exterior. Uma modéstia, ela é para glorificar a Deus, não para atrair olhares de desejo para seu corpo, fazendo assim despertar desejos carnais. A modéstia é a busca de ter um relacionamento com Deus. Como uma frase que eu ouvi: quanto menos exposto para o mundo você estiver, mais exposto para Deus você ficará. Então, sabendo o que é modéstia agora, eu vou dar umas dicas de como você mudar suas vestimentas, suas atitudes, modo de falar, para glorificar a Deus. Primeiro eu vou começar com a modéstia feminina. A maquiagem. A parte das vestes e da aparência é a parte mais complicada e complexa da parte da modéstia, porque vai até a parte de maquiagem, roupa, atitudes, fala, sapato, acessório e unha. Então, a maquiagem, ela não pode cobrir o seu rosto. Ela deve ressaltar a sua essência, não exageradamente. Palpite por uma maquiagem de tons claros, mas utilize aquelas cores que valorizem a sua pele, trazendo assim a atenção para a sua verdadeira beleza. Já as roupas, elas devem refletir e glorificar a Deus. Não deve ser uma roupa exagerada, muito colada, uma roupa com os tons bem exagerados, e muito menos roupas que definem decote ou muito curta. Palpite por roupas além do joelho, porque quando você for se sentar, isso não vai te incomodar, porque todas as roupas que elas vão acima do joelho, quando nos sentamos, elas acabam diminuindo mais ainda, e isso acaba nos deixando desconfortável. Roupas muito descoladas, elas vai trazer olhares atraídos para quantas curvas você tem, qual é o volume do seu corpo. Elas devem glorificar a Deus, não quantas curvas você tem, qual o volume do seu corpo. Elas devem se vestir com graça, elegância e modéstia. Antes de sair de casa, você se olha no espelho e pergunta: essa roupa que eu estou vestindo glorifica a Deus ou ela atrai olhares para mim? Ela glorifica a Deus ou ela é vulgar? Os acessórios, como eu estou usando de exemplo aqui, um colar, um brinco simples, uma pulseira. Os acessórios, eles não devem ser exagerados, porque acessórios exagerados chamam atenção para aquele lugar onde está o acessório. E eles não devem ser exagerados, grande demais, com muita pérola, com muito brilho, não pode ser exagerado. Um acessório, ele deve ser delicado. Deve ser delicado e simples, porque assim ele reflete a pureza. Já os sapatos, eu sei que é um pouquinho diferente em falar em sapatos. Só que os sapatos, eles não podem ser muito grandes, muito altos ou muito exagerados. Tem vários sapatos para mulheres cristãs, como tênis, que alguns são muito grandes e exagerados, mas eles devem ser da uma forma onde encaixa bem com o seu pé, óbvio, e deve ser mais delicados, com os tons mais claros. E também sapatos de salto, sapatilha, essas coisas. Não deve ter muito brilho, aquelas cores exageradas, onde você passa a pessoa já olha pro seu pé. Eles devem ser simples, carregando a pureza e a delicadeza. A parte das suas atitudes é a parte mais complexa da nossa vida, porque quando escolhemos servir a Deus, as nossas atitudes elas vão moldando de acordo com a presença do Espírito Santo que é dentro de nós. As nossas atitudes ela deve refletir o Espírito Santo. Então não podemos ser grosseiras ou arrogantes. Devemos ser gentis e honestas, dispostas a ajudar
Não podemos nos envolver em conversas onde prejudica outras pessoas, como fofocas ou como conversas onde falam mal ou prejudicam uma pessoa, conversas que não vão edificar sua alma. Devemos nos estar em rodas onde as conversas que estão lá são saudáveis para sua mente, seu coração e para sua alma, onde ela fortaleça e edifica sua alma. A nossa fala, ela não pode ser espalhafatosa, grosseira ou exagerada. A nossa fala, ela deve ser doce, delicada e gentil, que transmita paz ao ouvir. Quando você está conversando com alguém, você não gosta de conversar com aquela pessoa que fala alto, ou que é grosseira, ou que fala sem parar. Você gosta de ouvir aquela pessoa que fala com mansidão, aquela pessoa que fala com uma voz doce, que ela sabe o que está falando, ela está lá te entendendo, disposta a te ouvir quando precisar. Então a nossa fala não pode ser espalhafatosa, nossas risadas ou nossas atitudes, porque isso atrai mal olhares. Nossas atitudes devem ser delicadas, devem ser gentis, honestas, e nossa fala deve ir pelo mesmo caminho. Agora eu irei falar sobre a modéstia masculina. Eu estava pesquisando sobre modéstia cristã e percebi que muitas das vezes as pessoas falam mais da modéstia feminina do que da modéstia masculina. Só que a modéstia masculina ela é tão importante quanto a modéstia feminina. Que nem a roupa masculina, muitas das vezes eu já vi pessoas dentro de igreja, homens, com roupas muito coladas, onde chamava atenção para as curvas do seu corpo, ou também lá fora com roupas com shorts muito curto, com regatas mostrando tudo, ou com aquelas calças onde são tão largas que mostram muito mais do que deveria. Então as roupas, elas não devem dos homens não devem ser muito curta e nem que chame atenção para as curvas do seu corpo. Elas devem ser elegantes, para onde transmite a essência de um homem de Deus. Os acessórios, homens também usam acessório como colares, né? Como colares e relógios. Os acessórios, eles não devem ser exagerados ou em excesso. Muitas vezes eu já vi homens com um monte de colar no pescoço e isso é em excesso. Não deve ser muito espalhafatosos e exagerados de uma forma que chama muita atenção. Eles devem ser simples, onde transmite elegância e masculinidade. O sapato do homem, tanto da mesma forma para a mulher, eles não devem ser grandes e exagerados e nem com cores vibrantes. Eu já vi homens que utilizavam de roupas, de sapatos muito grandes e com cores muito exageradas. As atitudes dos homens também eram quanto para as mulheres, só que para as mulheres, elas devem transmitir essa delicadeza, a essência do Espírito Santo. Por o homem, ele também deve transmitir a essência do Espírito Santo, mas também a essência de um homem de Deus. A atitude de um homem de Deus tem que ser responsável, humilde, honesto e educado. Não podem querer a competição masculina. Eu já vi muitos homens dentro de igreja que eles queriam competir, ter uma competição entre um e o outro. Até essa competição, só que isso atrai muitas atitudes exageradas, atitudes que não relevam para a essência do Espírito Santo. Então não devemos ter essa competição masculina, e sim um ajudar o outro. Ter a competição pode ser competição de amigável. Você deve ajudar o seu próximo, ajudar seu amigo, respeitá-lo da mesma forma que você quer ser respeitado. A todo tempo, muito menos a famosa atitude exagerada. Não tem a famosa atitude exagerada que todo mundo fala, nas falas, ou modo de andar ou de se expressar. A essência do Espírito Santo que deve chamar a atenção, não você. Então não tenha essas atitudes exageradas ou falas exageradas e expressões exageradas, onde você quer sempre ser o centro da atração. Porque o que deve chamar atenção em você é a essência do Espírito Santo, não você. Que o que deve não seja muito grosseiro ou mal educado, seja maduro e gentil. O homem deve prover segurança através de si, não desconforto. O homem não deve ser grosseiro ou muito criancinha, ele deve ser maduro e gentil,
Sim, ele pode ter aquela essência mais amigável, aquela essência mais aberta, aquela essência onde ele gosta de rir bastante e essas coisas. Só que não deve ser, tipo, querer sempre ser aquela criança onde que tem sempre que passar a mão. Ele pode fazer as atitudes dele que ele quiser e ninguém vai julgar. Ele deve ser um homem maduro, temente a Deus e gentil, honesto, humilde e educado. Na palavra da Bíblia, antes de finalizar esse vídeo, tem em 1 Timóteo 9 falando que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher que fazem provisão de servir a Deus com boas obras. Esse é o tema de modéstia cristã masculina e feminina. Sexta-feira irei postar um vídeo sobre modéstia masculina e sábado, às 10 horas da manhã, terá uma live sobre esse assunto, só que mais a fundo. Porque como eu disse no início do vídeo, esse assunto sobre modéstia é um assunto muito complexo. Então tem vários temas que iremos relatar durante essa semana. Espero que vocês tenham um ótimo dia e que gostem do estudo.